Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da lição número 6 do nosso trimestre, que foi Brincando de Deus. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje vai trazer um texto de Ellen White do livro Manuscript Releases, volume 6, página 32. Antes de poder falar sobre esse texto, eu só queria que você tivesse uma visão geral daquilo que estudamos durante essa semana. Nós começamos estudando principalmente Isaías capítulo 13 e 14, mas vimos também os oráculos que o Senhor Deus, através de Isaías, enviou às nações, começando no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Depois, os capítulos 24, 25 e 26 foram trabalhar, de alguma maneira, aquilo que será a destruição final que o Senhor Deus fará do pecado, da dor e do sofrimento. Vimos também que toda manifestação que tem acontecido em todos os séculos de perseguição ao povo de Deus tem sido motivada por um poder invisível. Nós somos capazes de perceber a sua atuação em cada uma das gerações que tem tido lugar na Terra, que é as forças do nosso arqui-inimigo, o querubim ungido, como é estabelecido, como é mencionado lá em Isaías 14, que acabou se colocando no lugar de Deus, ou desejou ser igual a Deus, que acabou se transformando no diabo, Satanás. Ele é quem tem agido utilizando instrumentos, nações, pessoas para poder conseguir prejudicar o povo de Deus. É ele quem está por detrás de tudo isso, mas que as suas ações terroristas terão um fim. E o Senhor Deus acenderá o lago que arde com fogo e enxofre para destruí-lo, bem como todos os seus aliados. Há um dia marcado na agenda de Deus para que isso aconteça, e isso é chamado, lá em Isaías no capítulo 24 e 25, como a obra estranha de Deus. Até porque nós sabemos que Deus é amor, e é exatamente por causa do seu amor que ele vai agir assim. Mas o texto de hoje vai trazer aqui algumas coisas interessantes. Eu gostaria de ler o texto com vocês e depois conversaremos um pouco sobre ele. O texto é assim: será levantada a questão: recebemos a salvação de maneira condicional? Jamais chegamos até Cristo por condição. E se formos a Cristo, qual é a condição? É que pela fé viva nos apeguemos total e inteiramente aos méritos do sangue de um Salvador crucificado e ressurreto. Quando fizermos isso, realizamos as obras da justiça. Mas quando Deus chama o pecador em nosso mundo e o convida, não há condição. Ele vai pelo convite de Cristo. A lógica não é que você tenha que responder para ir a Deus. O pecador vai. E ao ir e ver o Cristo levantado na cruz do Calvário, cuja impressão Deus coloca em sua mente, há um amor que ultrapassa qualquer coisa imaginável que age no pecador. O que a senhora está trabalhando aqui é, na verdade, os passos do processo da salvação. O pecador ele é chamado para poder ir a Cristo como ele está. Ele não pode fazer nada para poder conseguir se preparar para poder ir a Deus. É por isso que o próprio Cristo Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai chamar as pessoas para virem até ele como estão. Aliás, a Bíblia também vai dizer que é Deus quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, é Ele que com laços de amor, Ele nos atrai. Nos atrai enquanto nós estamos numa condição em que não conseguimos mudar a nossa própria vida. Vamos sentindo na nossa própria existência as ações da rebelião, o pecado que nos faz sofrer, as consequências do pecado que vão nos destruindo. E então vamos até o Senhor Jesus. Quando vamos até Ele, do jeito que estamos, com nossas lutas, com nossas falhas, porque o amor de Cristo nos atrai. Então começa um processo. E ainda, na Bíblia, o Senhor Jesus continua dizendo, Ele não diz apenas: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. O que ele está dizendo é que quando você vai como está, você começa um processo de relação com Ele. O amor de Cristo te atrai. E quando você olha para Cristo na cruz do Calvário, a fé é despertada no coração.
Você crê que Cristo tem o poder para mudar a sua vida, para te dar o poder para vencer as ações terroristas da rebelião. Então você começa a viver em harmonia com Cristo. Cristo, por sua vez, o leva até o Pai te adota como filho e envia o Espírito Santo para poder morar dentro de nós. Uma vez que o Espírito de Deus está vivendo em nosso coração, ele começa um processo de transformação de dentro para fora. Processo esse que tem data de começo e tem data de término. Tem data de começo. Quando? Quando nos entregamos a Cristo Jesus. Quando passamos pela experiência do batismo, então o Espírito Santo passa a viver em nós. E tem data de término. Quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Quando ele voltar, então o processo de santificação termina. Até lá nós estamos em obras. Continuamos ainda em obras. É por isso que você é capaz de poder chegar numa igreja e encontrar tanta coisa que não devia estar lá. Se você chegar e for muito honesto, você vai descobrir que dentro da igreja você encontra pessoas que ainda mentem de vez em quando, que cobiçam o que é do outro, que falam mal do outro, que acabam tendo intrigas entre si mesmos. Às vezes nós encontramos na igreja coisas que não deviam estar lá. Por quê? Porque esses pecadores que estão na igreja, o processo começou, mas não terminou ainda. E de vez em quando, cá entre nós, na sua própria história, seja honesto, eu só posso falar da minha. Existem momentos da minha história em que, por mais que eu não queira falar, pensar, agir de determinada forma que eu sei que faz parte da rebelião, às vezes aquela força que está dentro de nós nos impulsiona a fazer. E quando você viu, você é obrigado a falar como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que não quero fazer, esse faço, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Há uma luta que vai acontecer conosco até que Cristo volte. Quando ele voltar, então, o processo da salvação vai estar concluído. E então vai acontecer aquilo que é chamado de glorificação. Quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade e essa tendência para o mal que existe dentro de nós vai ser destruída. Até lá existe uma luta. Mas por que esse texto é importante para nós no contexto da lição dessa semana? É porque, a menos que essa luta esteja acontecendo na tua vida e que você esteja com Cristo Jesus, através do Espírito Santo, lutando contra as forças do mal e contra o mal que está dentro de você, tentando te empurrar para ações pecaminosas, a menos que você esteja nessa luta, então vai haver um poder que vai estar te dirigindo. A rebelião, ou ela está lutando para poder te fazer se envolver nas ações da rebelião, ou então você vai estar na rebelião, sendo um instrumento do anjo rebelde para poder tentar impedir que a vontade de Deus aconteça nesse tempo e nessa geração. Não existe meio termo. Ou nós estamos num processo de salvação que foi começado por Cristo Jesus e que será terminado por Cristo Jesus, ou então a gente vai estar do lado da rebelião. A grande pergunta que não quer calar nesse momento é: de que lado você está? As atitudes que você tem tomado, as decisões que você tem tomado, tem te colocado num processo no qual Jesus está te transformando através do Espírito Santo? Ou tem te colocado no caminho da rebelião, onde você tem sido instrumento do diabo para poder impedir que a vontade de Deus aconteça nesse tempo e nessa geração? A lição dessa semana tentou mostrar pra gente que a gente já sabe como é que a rebelião vai terminar. Rebelião vai terminar no lago que arde com fogo e enxofre. Se você preferir o nome, aquele outro nome, inferno, pode usar esse. O inferno vai ser o lago que arde com fogo e enxofre, que o Senhor Deus vai acender, aonde ele vai destruir o pecado, bem como a rebelião. Como vai ser contada a tua história? Vai ser contado como a história daquele que está sendo transformado pela graça de Cristo? Ou como aquele que tem sido instrumento do diabo para impedir que a vontade de Cristo aconteça nessa geração? Não existe um terceiro grupo. Ou você está em obras, ou então você é um instrumento do diabo para poder impedir a vontade de Deus nesse tempo, nessa geração. Eu quero orar nesse momento pedindo a Deus para que me use como instrumento dele. E que a obra que ele começou, que continue até que Cristo volte e termine. Vamos orar por isso? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos salva. E o seu amor é tão grande que não existe base de comparação. Nos colocamos em tuas mãos pedindo que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Que o Senhor nos mantenha bem perto de ti. Queremos que o Senhor opere a salvação em nós, até que Cristo Jesus retorne para poder terminar essa obra. Não queremos nos colocar ao lado da rebelião. Protege-nos disso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?